Parar gravação. Desktop lista. Ok, estamos aqui para a aula 26 do curso de Word 2016 com NVDA 2017. Nós vamos abordar hoje dois itens da apostila de mesmo nome do curso, cujo link para download gratuito você vai encontrar na descrição desse vídeo, ok? O item principal é o 16, os subitens é o 16.4. Os subitens são 16.4.1, 16.4.2. Pode procurar lá no sumário. De que fala? Colunas. A questão é a seguinte, os textos, quando você produz no Word, eles estão em uma coluna só. O que significa isso? A linha começa do lado esquerdo e vai até o lado direito, ou seja, começa na margem esquerda, termina na margem direita, uma coluna só. Duas colunas seria como se você tivesse duas folhas de papel, um do lado da outra, entendeu? Imagine em braille, por exemplo, você tem ali uma folha com impresso em braille, aí dá um espaço ali de alguns centímetros e outra folha, exemplo, não é? Então você tem duas colunas, você tem o texto na mesma tela, na mesma janela de documento, você tem um texto do lado esquerdo e um texto do lado direito, um do lado do outro. É assim que em revistas e jornais os textos são apresentados, em colunas. Aí você fala, quando que eu vou usar isso? Bem, dificilmente você fará isso para você, para suas leituras do dia a dia. Não é o caso. Mas acontece que às vezes na escola, na faculdade ou no trabalho podem solicitar que você coloque um texto em colunas ou parte do texto, tá? Então vamos lá, vou escolher um texto aqui, ó. Já os 16. Onde estão eles? Doc 3 de 3. Aqui, ó. Onde estão eles? Vou teclar Enter. OBS 60. Como eu já disse, esse OBS que ele fala aqui, ele está citando uma janela que está minimizada. Não se deixe levar por isso. Vamos confirmar aqui com Insert T. Eu pressionei inclusive o Ctrl para interromper a leitura. Onde estão eles? Doc modo de compatibilidade Word. Onde estão eles? .doc, modo de compatibilidade. Esse modo de compatibilidade é importante. Se fosse protegido, eu não conseguiria editar o texto, né? Vamos ver o que tem na primeira linha? Seta para cima. Onde estão eles? Muito bem. Vou selecionar aqui, ó. Vou descer com a seta, você vai ver que tem uma coluna só. Em branco. Olha só aqui a primeira linha. Se não os vemos entre nós. Não é porque eles não existem. Ok? Se não os vemos entre nós. Se não os vemos entre nós. Não é porque eles não existem. Não é porque eles não existem. Você vai ver que quando a gente colocar em duas colunas, quebra a linha, tá? Vamos lá, vou selecionar o texto todo, Ctrl T. Selecionar tudo. Muito bem. Selecionar tudo. Agora, vamos colocar em colunas. Você vai fazer o seguinte, ó. Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia selecionar. Eu estou na guia página inicial. Eu vou pressionar a seta para a direita até a guia layout. Inserir guia. Design guia. Layout guia selecionado Alt. Q5 de 9. Ok, agora eu vou pressionar Tab até colunas. Layout grupo. Orientação tamanho escolha colunas divida o texto em duas ou mais colunas. Ok? Divida o texto em duas ou mais colunas, não é? Vou teclar Enter. Uma. Menu. Ele já falou uma. Eu vou querer duas, então eu desço com a seta. Duas. Desço com a seta. 3. Tá vendo? Mas assim, é raro você colocar em tantas colunas, né? Porque vai ficar umas colunas muito estreitinhas, né? Ó, seta para baixo. Esquerda. Já não falo, vou subir com a seta. 3. 2. Ele já colocou aqui até 3, porque é o mais comum, né? Então, duas colunas. Vou teclar Enter. Onde estão eles? Vou pressionar Ctrl Home para ir para o início do texto. Página 1, seção 1, coluna 1 de eles. Seta para baixo, seta para cima. Olha só agora. Onde estão? Onde estão? Numa linha. Desço com a seta. Eles. Eles. Viu? Já quebrou a linha, então vou descer mais. Olha só. Em branco. Se não os vemos entre. Se não os vemos entre nós. Ok? Então, o texto agora ele está em duas colunas. Perfeito? Agora, vamos dizer que você pegue um texto que está em duas colunas e você quer transformá-lo em uma coluna só. Você vai fazer a tarefa inversa. Então, o item 16.4.1 ele diz como colunar o texto, né? Como criar um texto com colunas. O 16.4.2 fala como você transforma um texto colunado em duas ou mais colunas em um texto com apenas uma coluna, que é o padrão. Ou seja, é só fazer o inverso. Quer ver? Vamos lá. Vamos selecionar o texto todo. Selecionar tudo. Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Layout, guia selecionado. Ó, guia layout. O que aconteceu? A primeira vez eu pressionei a tecla Alt, ele focalizou a guia página inicial.
Depois que eu utilizei a guia Layout, quando eu pressiono Alt, ele volta para ela, porque ele imagina que eu vou continuar trabalhando com a guia que eu utilizei da última vez, né? Então, já estou na guia Layout, vou dar Tab até colunas. Layout, orientação, tamanho, colunas, divida o texto em 2 ou mais colunas. Aí eu teclo Enter. Uma. Ele me sugere uma. É o que eu quero, tá? Ó, seta para baixo. 2. Seta para cima. Uma. É o que eu quero. Vou teclar Enter. Onde estão eles? .doc modo de compatibilidade. Ele falou o nome do texto. Eu vou subir, pressionar Ctrl Home para ir para o início do texto. Página 1, seção 1, onde estão eles? Aí, ó, já voltou normal. Ó, seta Em para branco. baixo. Se não os vemos entre nós. Lembra que quando a gente colocou em colunas, ele falou, se não os vemos entre, na linha de embaixo, nós, ok? Então, hoje você aprendeu como colocar o seu texto em colunas, 2 ou mais, e viu também como você pode pegar um texto que está colunado, 2 ou mais, e transformar em apenas uma coluna, que é o padrão, ok? Vou fechar aqui, Alt F4. Microsoft Word Diálogo. Microsoft Word Diálogo quer salvar as alterações. Eu vou pressionar a tecla Tab, quer salvar as alterações? Microsoft, cancelar, salvar botão, não salvar botão. Não salvar. Cheguei no não salvar com o Tab, eu dou Enter. Pressionar, desktop. Windows M, voltei para o desktop. Ok, pessoal, até a próxima aula. OBS.